bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, aqui quem vos fala é a Tamires. E eu estou no dia de hoje aqui para falar da série do Watchmen, que nós vamos fazer reviews semanais sobre ela. Sim, DC, sim, Vértigo, sim, descanse em paz. E eu estou aqui com meu colega Gabriel, editor e amigo. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Insistiu muito para trazermos essas reviews, espero que vocês gostem. No momento somos só nós dois, mas quem sabe nos próximos a gente não traz mais pessoas, porque acho que a gente tem um gosto meio peculiar para as coisas. Você não concorda que o nosso gosto é meio peculiar? Não, eu acho que é só que a gente conseguiu se reunir pra gravar hoje. O resto do pessoal quis aparecer pra gravar, ficou tímido. Então esse vai ser sobre o primeiro episódio. Já temos sucesso, cheirinho de sucesso aqui. No dia de hoje já deu uma olhada, a galera já tá aclamando a série, apesar do Alan Moore aí não gostar tanto, mas do que ele gosta, não é mesmo? A surpresa seria se ele gostasse da série. Aí seria sinal do apocalipse, fim do mundo. Ou o início de Watchmen. E aí, qual foi a sua impressão da série no geral? Olha, eu gostei bastante desse episódio. O trailer ele já deixava bem claro como ia ser a pegada, né? Se as pessoas viram os trailers, já estava bem claro ali que eles iam abordar bastante essa questão racial ali, essa disputa racial, e abordar as milícias de supremacistas brancos, que são um problema real hoje nos Estados Unidos. E a série já começa, antes da abertura, com o pé na porta, né? Fazendo referência a uma referência histórica, ao massacre de Tulsa, em 1921, um evento que eu não conhecia, não tinha ideia, mas é assustador. Assim, a gente sabe sobre os massacres nos Estados Unidos, né? Mas o que a gente mais fala aqui é dos anos 60, né? Pela luta dos direitos civis no Sul. Mas depois de ler sobre isso, caramba, hein? Bela referência. É importante falar que a gente vê o massacre e a gente vê um garoto escapando desse massacre. Que aí tem até a cena dele pegando um bebezinho, depois tá todo mundo morto, e caminhando. Esse garoto vai aparecer mais pra frente na história desse mesmo episódio. Mas tem um elemento aí, porque eles já começam mostrando a Ku Klux Klan massacrando as pessoas negras na cidade. A cavalaria, que é o grupo que usa a máscara do Rorschach nessa série, ela é muito a Ku Klux Klan. Eles só não usaram o nome, mas... É a Neo Ku Klux Klan. Tem neonazista, tem Neo Ku Klux Klan também. Na verdade, esse início é bem chocante, assim. Eu acho que também é prestar uma homenagem também a essas pessoas. Sei lá, eu fiquei meio ressabiada nesse momento, assim. A gente fica, né... Eventos que a gente não sabe, a gente já corre pra saber e tal, né? Eu acho que foi um bom início pra mostrar o que a série seria. Nas próximas semanas a gente vai ver textos sobre entenda o que foi o massacre de Tulsa no veículo de reportagem mais próximo de você. É, já é uma bela oportunidade pra gente escrever sobre isso. Sem compromisso, sem compromisso. É, eles vão começar a mostrar essa referência, né? E já pré-anuncia o que vai acontecer no resto da série, né? A gente pula pra 2019, 33 anos depois que acabou o Watchmen, e a gente tem um policial que parou um carro na rua à noite, e esses policiais eles usam máscaras. E a gente vai entender por que ao longo da série. E nessa abordagem, o policial viu a máscara do Rorschach no porta-luva. No que ele vê a máscara do Rorschach, ele volta correndo pro carro pra destravar a arma, porque aparentemente naquele mundo os policiais eles não andam armados, eles têm que pedir autorização. É tipo uma questão burocrática, né? Você não vai usar a arma sem necessidade. A gente vê o desespero dele quando ele vê a máscara. Por quê? Essa máscara, ela tá sendo usada pela milícia de supremacistas brancos, a cavalaria. Então tem meio que uma inversão aí. A gente tem os policiais com identidades secretas, que é justamente o contrário do Watchmen. Porque no Watchmen a gente tinha os vigilantes banidos e os policiais normais. Aqui não, aqui a gente tem os terroristas que usam máscaras e os policiais também usam máscaras. Você acha que em algum momento não vai entrar um infiltrado dentro da cavalaria? Você fala um infiltrado da cavalaria na polícia ou da polícia na cavalaria? Eu acho que tanto faz. É, porque eu tenho uma ideia mais pra frente sobre quem era aquele chefe de polícia. Vamos deixar pro final a conspiração. É importante falar que a cavalaria, por causa da clara referência à Ku Klux Klan, ela começa com K, né? É cavalaria com K. Então, eu acho que é bom
deixar esse detalhe evidente. É bem óbvio a questão da burocratização da polícia aqui. Extremamente burocrática, ela age sobre estatutos e você tem um personagem específico para cumprir os estatutos da polícia, que seria o Panda, né? Mas antes disso, na cena que a gente tava mencionando, do policial, que nisso que o policial tá tentando tirar a arma, o supremacista branco lá com a máscara de Rorschach pega uma metralhadora e fuzila o cara. E esse é o primeiro policial que foi atacado em 3 anos, desde a Noite Branca. Foi uma noite de ataques feita por essa milícia aos policiais que obrigou justamente a ser aprovada essas leis que os policiais têm que usar máscara. E não é só máscara, eles têm uma identidade secreta total, assim, os vizinhos não sabem que eles são policiais. Tanto é que quando o chefe de polícia vai visitar a casa do cara que foi baleado, ele cria uma história pra mulher contar pros vizinhos e pros amigos próximos, pra não falar que ele é policial. E ainda pressiona ela, né, pra saber se ela revelou a identidade dele, né, pra alguém. Então fica bem claro, assim, o nível que a polícia tá trabalhando na questão da identidade secreta, né. Eles realmente não querem que ninguém saiba quem eles são. E inclusive a polícia especial, né, porque fica bem claro durante o episódio que existem agora vigilantes trabalhando pra polícia, que não são necessariamente policiais, até onde a gente sabe. Aí eu não sei se eles são policiais, porque a Angela Barr, ela tem um distintivo no uniforme. Então eu não sei se é tipo uma patente X, você chega e você pode usar uma máscara especial, sei lá, os detetives podem usar, ou se eles são meio que contratados pela polícia. De qualquer forma, tem essa distinção. Os policiais minions, que usam aquela máscara amarela, e tem os caras que se fantasiam mesmo, que é o caso... Por isso que eu falei, parecem uma tropa mais de elite, assim, sabe, dentro da polícia. Eu confesso que eu fiquei com a impressão de que eles eram só patentes diferentes. Por exemplo, sei lá, eles são detetives, investigador, por aí vai. Eles não são patrulheiros. Seria isso. Questão de eles serem especiais, porque eles só são convocados em questões especiais. Eles têm códigos especiais, inclusive, pra falar entre si, né? É que assim, eu não sei quanto especial um detetive é da polícia, mas... Não, porque até a própria história da personagem é sobre ela dizer que tá aposentada, que não trabalha mais pra polícia, criar mais identidade secreta ainda, assim. Um detalhe curioso é que ela fala que ela nasceu no Vietnã, que o Vietnã é parte dos Estados Unidos agora, porque no universo de Watchmen, os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã. Perguntam se ela nasceu antes, né, de ser um estado anexado ou depois. E aí a gente tem uma parte que eu achei das mais interessantes, é como ele vai construindo o universo do que aconteceu depois do Watchmen. A gente sabe que o presidente depois do Nixon é o Robert Redford, o ator, e ele é um presidente liberal no sentido liberal americano, não liberal no sentido brasileiro, que isso virou qualquer porcaria. Por isso os conservadores odeiam ele, gostam do Nixon. Eu acho que ele seria o contrário do Reagan, né? Ele é o oposto do Reagan. É o completo oposto. Então eu acho que foi um bom ator que escolheram. Eu votaria no Robert Redford. Comparado com as porcarias que a gente tem por aí. Pois é, né? Eu acho que também votaria nele. Através da Angela, a gente vai vendo mais daquele universo. A gente sabe que tem uma série sobre American Hero Story, que vai remetendo aos heróis. Os primeiros Minutemen, também é mostrado nos quadrinhos, o Justiça Encapuzada, o primeiro Coruja, Comediante. Chega a aparecer um trechinho da propaganda que aparece com todos esses caras. Espectral. A primeira, né? A segunda deve aparecer mais pra frente, mas aí... Eu já até sei quem pode ser. Não, acho que já foi confirmado. Já? Já, okay. Porque o nome dela é Sally Blake, o nome da personagem é Sally Blake. Interessante também a parte da família da Angela, né? Que aparentemente, eu não sei como é que eles vão desenvolver isso, mas são pais negros com filhos, provavelmente, não sei se adotados, brancos. Provavelmente devem ter sido crianças que ficaram órfãos justamente na Noite Branca, que foi 3 anos antes. São crianças que vivem num lar que não se importa com isso, porque eles são amados de forma inexplicável, né, pelos pais, bem cuidados. Tanto é que tem no momento da escola que a Angela tá naqueles dias de profissão do fulano de tal. Ela tava mostrando como faz cookies, né? Uma coisa assim. Não, é um bolinho, não é? Um bolinho vietnamita. Tem um racista lá que fala uma bobagem, fala, você conseguiu isso com o dinheiro das redes fundações, tipo, como espécie de pensão, não deixa claro o que é. Foi um murro tão bem dado que eu bati palma naquela hora, porque foi um soco bem dado naquele moleque chato, racista. E engraçado que ele diz, né? Ele falou assim, você queria bater nele? Não, eu não queria. Você queria sim, eu vi.
E depois da cena, tá lá toda a família e o chefe de polícia também. Ele fala, não vai defender ela não, porque se você defender ela, você pode acabar de castigo sem televisão. Não, e a explicação dela no carro, né, que ele não deveria fazer isso, mas ele falou assim, não, mas você queria bater nele. Aí ela tenta dizer, não queria. Ele falou assim, não, você queria, eu só fiz. E tem, nessa cena que eles estão no carro, a gente vê uma chuva de lula mutante, que é reflexo ao final do quadrinho. Tem um bicho lá, alienígena, criado por Ozymandias. E eu quero entender qual é a relação, como é que essas chuvas estão acontecendo. No momento eles têm que me explicar isso, porque é muito bizarro. Que universo péssimo pra se viver. Você não tem superpoderes, você tem os mesmos problemas que aqui, e ainda chove lula mutante. Imagina o trabalhão que é. Foi uma diretora nesse episódio, né? Ela achou estranho o que os roteiristas tinham feito e tal, né? Mas ela falou assim, tá bom, ok, vamos fazer. E é engraçado que é como se fosse um alerta de furacão, assim, sabe? Quando vai acontecer a chuva. Até a criança falou assim, será que não é falso alarme? Ela falou assim, não, só fica no carro. E aí começa a chover, peraí, tá chovendo lula. É tipo aquelas cidades do deserto que tá do nada e vem tempestade de areia. Uhum, mais ou menos. E a cidade toda preparada, pelo jeito há anos acontece isso. Né? Provavelmente desde o final, que teve o genocídio feito pelo Ozymandias. A pergunta é, né? Como viver nesse mundo? O guarda-chuva não pode sair da bolsa, da mochila. Imagina levar na cabeça lula mutante. Nossa, deve ser nojento o negócio. O negócio ainda se desfaz depois. Ainda se pudesse fazer um fritinho, mas... E se eu fosse viver nesse mundo, eu ia montar um lava rápido. Imagina o dinheiro. Verdade. Por que não, né? Um lava rápido anti-Lula. A gente também vê nesse episódio uma referência bem rápida, mas a gente vê o Dr. Manhattan, né? Aonde? Na cena que ele tá derrubando um castelo em Marte. A gente vê numa televisão, que tem uma câmera lá. É mesmo? Nossa, eu não prestei atenção, olha só. A gente vê ele azul bem pequenininho e destruindo um castelo lá em Marte. Mandaram, sei lá, uma Curiosity da vida, uma Discovery da vida, averiguar a Marte. Porque pra ele não existem problemas, né? Atmosfera... No final de Watchmen ele fala que vai criar o universo dele e tal, mas não, ele continua lá em Marte fazendo castelo de areia. Bom, a gente não sabe de quando são aquelas imagens também, às vezes aquilo ali é do passado. E aí, entrando mais nesses assuntos do universo, a gente tem o Ozymandias, né? Ele aparece. Você desconfiou? Eu sabia porque eu já tinha visto o casting do ator, todo mundo já tava falando que ele era o Ozymandias. Então meio que não teve nenhuma surpresa ali. Eu acho que nem foi o intuito deles de fazerem surpresas. Uhum. Mas fica muito na cara. Fica, não. Você não sabia, pois ficou bem óbvio. É legal que a gente tem uma referência àqueles contos do cargueiro que aparecem nas edições de Watch. Tem uma espada lá, símbolo do cargueiro. Talvez ele esteja naquela ilha que é mencionada em Watchmen. Ou talvez ele esteja na Escócia, né? Porque parece Escócia. Parece muito. Você gostou da escolha dele como do Jamie Arrow? Eu adoro o Jeremy Irons, então sim, eu gostei. Ele serve pra ser vilão, né? Não adianta. Ele é overactor, então ele é muito legal como vilão. E assim, você ficou com a impressão de que aqueles servos dele são robôs? Falei, eles são robôs. O jeito com que eles falam já é meio suspeito, assim, sabe? Quando ele entrega uma ferradura pra cortar o bolo, aí eu falei, não, isso aí ou é um humano criado em um laboratório, ou é um robô. E aí parece que eles vão ser os capangas, né? Falou, separei em 5 atos. Eu falei assim, será que eles vão dividir a história nesses 5 atos? Ele já fez um plano porque ele viu que vai dar merda de novo, né? Que o mundo tá indo pro vinagre novamente, então ele já tá bolando um novo plano. E os planos dos Ozymandias não são nada bonitos. Fico pensando, será que eles vão dividir? Vão colocar ato 1? Seria muito legal se eles fizessem isso. Eu acho que não. Porque vão ser só 9 episódios nessa primeira temporada, né? E o Lindelof, que é o criador da série, o mesmo cara que fez Leftovers, que fez Lost, veio jogando um assim... a gente só pensou pra primeira temporada, tá? Acredito em você mesmo, que vocês só pensaram pra primeira temporada. Vocês, acredito mesmo. Não, e ainda contrato com a HBO, né? Que nem tem pouco dinheiro. Voltando a Tulsa, isso é legal falar. Que não só eles mostram Tulsa no começo, mas a série toda é passada em Tulsa, né? Tirando esse momento dos Ozymandias, é toda ali na cidade. Depois do ataque ao policial, a gente tem os vigilantes /policiais procurando a cavalaria, porque eles sabem que eles estão armando alguma coisa. Eles acabam uma fazenda, onde os supremacistas brancos estão desmontando uns relógios. Aí tem um confronto. É até bem legal a cena, porque aparece a nave do Coruja, só que quem tá usando é o xerife. O
do Jude Crawford e eles conseguem derrubar o avião. Eles acabam com essa célula do grupo terrorista. Só que na hora de capturar um cara, o cara toma o cianureto e se mata, porque ele não queria ser pego. É importante falar, a polícia ela segue essas ordens de não poder pegar arma e tal. Visivelmente eles estão na desvantagem ali para os terroristas, mas na primeira oportunidade que eles têm, eles descem o cacete no cara que eles pegam, para descobrirem onde tá essa célula. Eles pegam um cara, interrogam um cara e extraem a informação do cara à base da tortura mesmo. A Angela Abar pelo cara, dá um cacete nele e descobre que eles estavam lá naquela fazenda. Então, mesmo os policiais têm coisas questionáveis aí, bastante questionáveis. E assim, você não acha que eles foram meio ingênuos também? Porque quando o cara jogou, o que era aquilo? Couve, alface, já era meio óbvio que os caras estavam escondidos no campo, assim. Claro que é uma referência ao sul dos Estados Unidos, que a maioria era ruralista, sim. É só que aquele lugar ali também é cheio de campo, né? Para pra achar o campo certo. Mas uma coisa legal é que a gente não sabe por que eles estavam desmontando os relógios ao certo. Mas é mencionado que aqueles relógios eram relógios com bateria antiga que estava dando câncer em todo mundo. Ou seja, eram relógios feitos com o poder do Dr. Manhattan, porque em Watchmen tem isso. Tem muita coisa que é feita por conta do poder do Dr. Manhattan. Um monte de peças, um monte de coisas. A ciência avança em Watchmen justamente por conta da presença do Dr. Manhattan, que ele faz muitas descobertas, ele cria, se não me engano, ele cria uma bateria, uma coisa assim. Eles se auto-referenciam o tempo todo. Mas assim, fica claro também o plano deles, porque eles falam, né, do tic-tac, então... O relógio continua sendo um símbolo muito presente, como sempre foi em Watchmen. Tinha o relógio do Apocalipse, e aqui a gente tem vários relógios. Inclusive, o Ozymandias recebe de presente o relógio que era do Dr. Manhattan, que era do Osterman. Uma réplica, na verdade. Uma réplica. Que o cara fala que ele criou baseado nos desenhos. E eu achei interessante que ele nomeia o plano dele dos filhos do relojoeiro. Quem era o filho do relojoeiro? Era o Dr. Manhattan. Talvez o plano dele seja trazer o Dr. Manhattan de volta? Talvez. Deu a entender isso. Como fará isso? O que ele faria com o Dr. Manhattan, já que ele teve tanto trabalho para isolar o Dr. Manhattan na história original? Tem a ver com os relógios. É. Mas o importante é que essa série ela atualiza muita coisa. O Watchmen original tem muito da dinâmica da Guerra Fria ali. Você vê as tensões crescendo, tudo tá naquele contexto. Em vez de usar a Guerra Fria agora, eles usam a questão racial, a ascensão das milícias, os grupos paramilitares, o armamento, traz para os nossos dias, né? Essas questões. Então acho que esse é um ponto forte da série. E os personagens são bem interessantes. Eu quero ver mais do personagem da Regina King. Quero ver mais daquele xerife, mas já vamos entrar aqui no final do episódio? Dá pra entrar. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você já sabia quem que era o menino do começo? Então, eu suspeitei que o menino do começo fosse ser aquele cara velho. Mas, assim, eu não esperava que fosse ter aquela resolução. Eu realmente não esperava. Porque, assim, quem tava prestando bastante atenção dava pra saber, né? Que era meio suspeito, o senhorzinho. Inclusive, ele tá lá de butuca na padaria da... No bom sentido, tá? Na padaria mesmo. É uma loja, uma padaria. Da Angela Bar. E fala... Você acha que eu consigo levantar uma pessoa de 90 quilos? Uhum. Aí ela, claro, você consegue, tipo, esse velho maluco tá falando. E aí no final a gente vê o Jude Crawford, o xerife, ele indo porque dizem que o cara lá que tava em coma, que foi atacado no começo do episódio, acordou, né? Foi uma coisa assim? Isso. Ele acordou e a promessa era eles transferirem do hospital pra dentro da sede da polícia, né? Que é um lugar escondido. Ele vai, a esposa até falou pra ele, olha, você não deveria dirigir, você cheirou cocaína e você tá bêbado. Você fez tudo que não deveria ter feito. E aí ele fala que foi um dia muito tenso, não é isso? Ah, não, é que foi um dia muito tenso. Ele ainda fala, olha só, eu vou pedir para uns rapazes dirigir pra mim. Só que ele vai sozinho. Aí no meio da estrada, os pneus dele furam, ele desce do carro, ele vê que alguém plantou um negócio ali pra furar os pneus e vem uma luz. A gente não vê nada. Aí na cena seguinte, pouco depois, a gente vê o telefone da Angela tocar e tem alguém no telefone falando, olha, eu sei quem você é, você vai até esse lugar, você não precisa vir mascarada, porque eu já sei quem você é. E aí ela ainda não desconfia quem é e vai até esse lugar. E antes disso ela entrega uma arma pro marido e fala, ó, se alguém que não seja eu atravessar a rua, você atira nessa pessoa. E ela vai, e quando ela chega lá no lugar,
ela vê o xerife, o Jude Crawford, xerife não, o chefe de polícia, enforcado, e um velho sentado do lado, dando a entender que foi ele que enforcou o Jude. Parece que ele é defensor da supremacia negra nesse momento. Não sei, porque assim, a minha impressão, que eu sempre pensei durante vários momentos da série, eu acho que o Jude Crawford, ele estava atuando junto com a cavalaria de alguma maneira. Que aquilo ali era um disfarce, que ele era infiltrado da cavalaria. Não sei, me pareceu. Pode ser isso? Pode ser. Pode não ter nada a ver com isso. E que ele tem armado tudo pra culpar esse senhor devido ao histórico dele. A gente vai saber mais quem é esse cara, porque ele é muito forte. Ele, um cara de mais de 100 anos, consegue levantar alguém de 90 quilos. Ele é forte no nível heróis do Watchmen, que são caras muito atléticos, caras que conseguem fazer coisas que não são sobre-humanas, mas são coisas impressionantes. Que eu acho que esse final dá várias interpretações. Mas aí se você olha o teaser do próximo, você vê que ela não quer culpar ele pelo que aconteceu. Também a gente não tem certeza se foi ele, né? A gente tá especulando. Sim, é uma especulação. Eu acho que esse final deixa muitas incógnitas. Isso é bom, porque a série ela abriu várias possibilidades nesse primeiro episódio. Ela fez uma trama coesa, ela expandiu o universo, ela te mostrou o mundo novo que a gente vai enfrentar, ela mostrou quais são as questões principais, apresentou os personagens e entregou várias possibilidades de caminhos ali pra gente teorizar e ver o que vai ser ao longo dos episódios. Então eu tô muito empolgado pro que vai vir. E assim, eu sei que muita gente tem esse purismo com as obras que gosta. Ai não, então não toquem nas obras, deixem elas lá, sagradas. Mas, pessoal, nada vai mudar o Watchmen. Já foi lançado o prequel, já foi lançado o sequel nos quadrinhos. A série é só um conteúdo a mais. Se você vê e não gostar, é só ignorar. O que leitor de quadrinhos sabe melhor fazer é ignorar coisas da cronologia. Ninguém sabe fazer isso melhor do que leitor de quadrinhos. Então, se viu a série e não gostou, é só ignorar. Mas dá uma chance, muito bem produzida. É uma trama muito bacana e aborda questões muito interessantes. E não é obrigatório, né? Como você mesmo disse. Não é não é canônico ainda e nada. E mesmo que seja canônico, ninguém vai alterar o quadrinho original. Ninguém vai. Vamos lançar uma reimpressão do quadrinho original, mudando coisas para se encaixar melhor com a série. Ninguém vai fazer isso. Então seu quadrinho vai ser estragado. Não existe. Nenhuma obra é estragada por algo que é lançado depois. Nada. O que estraga é o fã. É. O fã estraga. E é com essa mensagem positiva que a gente... Vamos agora dar as notas pro episódio? Pode ser. Quantas gotas de sangue caem do distintivo do xerife você dá pro episódio? De 1 a 10? De 1 a 5, vamos manter a média aqui. Pra um primeiro episódio, 5. Eu também dou 5 gotas de sangue caindo no distintivo do xerife. E essa é a minha única reclamação de verdade. Eu achei completamente desnecessário cair a gota de sangue no final. É uma referência, mas acho que tem tantas referências, né? Acho que sempre tem que alguém morrer no comecinho, então... Alguém importante morrer no comecinho? Tem isso, né, também. O comediante morre no começo de Watchmen, o xerife morre no começo de Watchmen, a série. Então a gente deixa vocês com esses pingos de sangue aí no distintivo desnecessários. Eu acho que assim, o que me conquistou foi logo o começo. Então, se eles tratam assunto polêmico e já levantam tudo que vai ser tratado, já pra mim já serve. E eu só quero resoluções boas. O problema é começar bem e terminar mal. Bom, é o cara do Lost. Não, não. Vamos dar crédito pra ele. Então, gente, esse foi o primeiro episódio de Watchmen. Nos sigam nas redes sociais, fiquem acompanhando aí, quem sabe nós fazemos mais teorias daqui pra frente. Semana que vem a gente aparece com outro episódio desses, falando sobre o segundo episódio de Watchmen, então não deixe de nos acompanhar. É isso, até a semana que vem. Tchau! Tchau! Edição Gabriel Pellegrini.